Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, mestres da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, o nosso canal tem por objetivo trazer comentários acerca da nossa lição, esperando contribuir com a nossa EBD. A nossa lição de hoje é a lição de número 11, Livro de Esdras, a restauração do templo e a comunhão com Deus. Meus irmãos, o livro de Esdras é o 15º livro da Bíblia Sagrada e é o 10º entre os livros históricos. O livro de Esdras é o assunto da nossa lição de hoje. Meus irmãos, iniciando a nossa aula, vamos verificar uma cronologia dos 3 livros pós-exílico. Dessa forma, vai facilitar o nosso entendimento para compreender a sequência dos fatos como eles ocorreram. Acompanhe na sua tela. Cronologia de Esdras, Esté e Neemias. Nós temos aí, primeiramente, meus irmãos, de Josué a Crônicas, representando os livros pré-exílio, que registram os fatos anteriores ao exílio da Babilônia. O livro de Crônicas finaliza informando a ocorrência do exílio babilônico. Na sequência, nós temos aí descrevendo que o exílio da Babilônia durou 70 anos. Após o exílio da Babilônia, com a libertação do povo através de um decreto de Ciro, nós iniciamos o livro de Esdras, que registra o retorno do povo judeu para a terra de Jerusalém. Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6, registra os fatos com Zorobabel, que é o personagem que acompanha o primeiro retorno da população de volta para Jerusalém. E também é registrado ali a reconstrução do templo. Depois do capítulo 6 de Esdras, nós temos o período histórico de Esté, que aborda um período de 60 anos. E logo após esses 60 anos é que inicia novamente os fatos registrados em Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 10. Isso mesmo, do capítulo 6 ao capítulo 7 de Esdras tem um período histórico de 60 anos ali no meio deste livro. No segundo período de Esdras, nós temos o segundo retorno do povo para Jerusalém, na companhia de Esdras, e também ocorre uma renovação espiritual do povo. Na sequência, nós temos o livro de Neemias. Perceba que Neemias inicia pelo meio ali do livro de Esdras, tornando esses dois personagens contemporâneos um ao outro. Ambos trabalhavam juntos. Em Neemias temos o registro do terceiro retorno do povo judeu para a terra de Judá, para a terra de Jerusalém. E ocorre ali também a reconstrução dos muros. Embaixo, meus irmãos, preparamos aí uma nova linha, onde nos informa os profetas conforme o período dos livros históricos em que eles profetizaram. Ali do livro de Josué a Crônicas, que são os pré-exílio, todos esses profetas, desde Obadias até Jeremias, escreveram ou ministraram suas profecias durante o período de Josué a Crônicas. Na sequência, nós temos Daniel e Ezequiel, que exerceram seu ministério durante os 70 anos do exílio da Babilônia. Na sequência, temos Ageu e Zacarias, que foram profetas contemporâneos de Zorobabel, na mesma época de Esdras, capítulo 1 e capítulo 6. Após Zacarias, nós temos o profeta Malaquias, que é registrado na Bíblia como sendo o último profeta do Antigo Testamento. Temos certeza que ele era contemporâneo de Neemias, porém não temos muita certeza em que parte de Esdras ele poderia ter feito parte. Entre Zacarias e Malaquias, entre esses dois profetas, talvez tenha havido ali um período que nenhum profeta tenha se levantado nessa época. Porém, olhando dessa forma, meus irmãos, podemos perceber aí a interação entre o período profético e o período histórico. Capítulo de número 1. Pontos fundamentais do livro de Esdras. Meus irmãos, a razão pelo qual os judeus acabaram no exílio foi a quebra do pacto de Moisés. Em várias vertentes.
mas de uma forma resumida, o pacto foi quebrado, razão pelo qual eles foram deportados para a Babilônia. O livro de Esdras registra fatos que juntos formam uma renovação, uma restauração do pacto. Então, um ponto fundamental no livro de Esdras é a restauração do pacto em algumas vertentes. Acompanhe na sua tela. Pontos fundamentais em Esdras. O ponto fundamental é a restauração do pacto. A restauração só poderia acontecer, conforme os registros de Esdras, nessas três formas. Primeiro, o retorno à terra prometida, a reconstrução do templo e a restauração espiritual. Meus irmãos, não tinha como restaurar o pacto de Moisés sem o povo estar na terra prometida, sem o povo ter um templo para adorar e sem essa comunhão com Deus, essa restauração espiritual. Diz mais aqui embaixo, o livro é escrito por Esdras, foi iniciado na Babilônia e finalizado em Jerusalém. Este livro é uma continuação do livro de Crônicas. Meus irmãos, para nós termos certeza desse fato, você pode observar os dois últimos versículos do livro de Crônicas são os mesmos 3 versículos do livro de Esdras, o que sugere para nós que o escritor foi o mesmo, assim como também sugere para nós que há uma continuidade dos escritos. Depois de Crônicas, segue-se os fatos de Esdras. Meus irmãos, ainda no capítulo de número 1, temos o tópico 1.1, o retorno dos judeus. Meus irmãos, para entendermos esse tópico, precisamos entender que o antigo império assírio foi vencido pelo império babilônico e agora o império babilônico foi vencido pelo império medo-persa. Isso significa que o novo imperador, o imperador Ciro, era dono de todo o território pertencente tanto à Síria como também à Babilônia. O que significa que o decreto de Ciro, permitindo o povo retornar para sua terra, não envolvia apenas a tribo de Judá, mas sim todos os filhos de Jacó. Verifique na sua tela a referência de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Quem há entre vós, de todo o seu povo, suba a Jerusalém, que é Judá. Meus irmãos, verificamos pela leitura que todos os descendentes de Jacó poderiam retornar para a terra prometida. Porém, a Bíblia registra que somente a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, os sacerdotes e os levitas são os que retornam para a cidade de Jerusalém. Esse retorno não ocorre de uma única vez, ela ocorre em 3 fases. Acompanhe na sua tela. O retorno dos judeus. Eu trouxe aí para os irmãos a deportação para a Babilônia, quando eles foram ainda para a Babilônia, também foi em 3 fases. Foi na primeira com o rei Joaquim, o segundo com o rei Joaquim e o terceiro com o rei Zedequias. Ao lado, o retorno para Jerusalém também ocorreu em 3 fases. Nós temos a primeira fase, que foi a de Zorobabel, que com ele foi 50.000 pessoas. E em segundo nós temos Esdras, que foi acompanhado de 2.000 pessoas, 2.000 homens e mais as suas famílias. E temos a terceira ida, que foi conjuntamente com Neemias, que a Bíblia nos informa que era um pequeno grupo. Meus irmãos, o período entre essas fases foram bem distantes uma da outra, porém ali começou a manifestação do cumprimento da profecia do profeta Jeremias, que dizia que o povo de Israel seria levado cativo, porém Deus traria eles de volta após 70 anos. Continuando, meus irmãos, ainda no capítulo de número 1, nós temos o tópico 1.2, profecias cumpridas
pelo retorno de Israel do exílio. Vamos verificar as principais profecias ditas pelos santos profetas de Deus acerca do retorno do povo de Deus para a terra prometida após o exílio da Babilônia. Acompanhe na sua tela. Profecias cumpridas pelo retorno de Israel do exílio. A contribuição aí é da Bíblia, aplicação pessoal. As referências, temos Isaías 44, 28. Ciro seria usado por Deus para garantir o retorno de um remanescente. Jerusalém seria reconstruída e o templo restaurado. A importância ou cumprimento. Ao mencionar Ciro, mesmo antes do rei persa nascer, mais ou menos uns 100 anos antes aí, Deus nos mostra que está no controle de tudo. Ou seja, Deus profetizou que Ciro iria libertar o povo numa época que Ciro ainda nem tinha nascido. Jeremias capítulo 25 e verso 12. Babilônia seria punida pela destruição de Jerusalém e o exílio do povo de Deus. A importância. A Babilônia foi conquistada por Ciro, o Grande. Deus nunca permite que o mal fique impune. Deus sempre punirá o mal. Meus irmãos, a Babilônia era mais perversa do que o povo de Israel. Por isso, certamente Deus também traria justiça sobre a Babilônia. Na sequência, meus irmãos, temos aí Jeremias capítulo 29, verso 10. O povo passaria 70 anos na Babilônia. Depois desse tempo, Deus os traria de volta à sua terra. Os 70 anos de cativeiro se passaram e Deus concedeu a Zorobabel conduzir o primeiro grupo no retorno para casa. Meus irmãos, os 70 anos da profecia de Jeremias se cumpriram. Vamos verificar como é que nós contamos, onde inicia e onde termina esses 70 anos. Acompanhe na sua tela. 70 anos. Essa profecia está registrada em Jeremias, capítulo 25, versículo 11, capítulo 29, versículo 10. O período de 70 anos tem sido calculado de duas formas diferentes. A primeira forma, conta-se da primeira deportação, lá no reinado de Jeoaquim, e cumpre-se os 70 anos lá no altar do holocausto, ou seja, da primeira deportação até o altar do holocausto, quando iniciou-se o sacrifício na terra prometida novamente, quando eles retornaram para a terra, ali cumpriu-se a profecia de 70 anos para Israel. Porém, nós temos aí também um segundo cálculo, que contabiliza desde a destruição do templo de Salomão até a construção do templo de Zorobabel, ou seja, de um templo ao outro conta-se o período dos 70 anos. Meus irmãos, nós não sabemos ao certo onde inicia e onde termina. O mais aceitável é a contagem com relação ao templo. Então, da época em que o templo de Salomão foi destruído e o templo de Zorobabel foi inaugurado, ali nós contamos o período de 70 anos do exílio. Na sequência, meus irmãos, temos Daniel, capítulo 5, do 17 ao 30. Deus havia julgado o Império Babilônico. Este seria entregue aos medos e persas, os quais formariam uma nova potência mundial. Belsazar, descendente de Nabucodonosor, foi morto e a Babilônia conquistada na mesma noite. Meus irmãos, essa passagem de Daniel é aquela passagem muito conhecida que aparece uma mão misteriosa e os dedos escrevem na parede. Ali estava trazendo o fim do Império Babilônico. Acompanhe na sua tela. Daniel capítulo 5, do verso 26 ao 28, está escrito exatamente aquilo que a mão misteriosa escreveu. Mene, mene, tekel, parzim. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Parzim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Meus irmãos, naquela mesma noite, quando esta mão apareceu,
trouxe o fim do Império Babilônico. Na época era o rei Belsazar que estava no comando do império, porque Nabucodonosor já havia morrido. Mas ali, naquela noite, Deus de forma sobrenatural revelou o que iria acontecer e fez-se cumprir a sua mensagem, conforme está escrito no livro de Daniel. Continuando, meus irmãos, entramos agora para o capítulo 2, Zorobabel e a reconstrução do templo. Zorobabel é um importante personagem na história dos judeus, principalmente quando estamos verificando o retorno do povo de Israel para a terra prometida. Acompanhe aí na sua tela. Zorobabel, a referência de Ageu, capítulo 2, verso 23, servo meu, far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Colocamos aí em preto, né? Servo meu, porque te escolhi. Interessante nós notarmos que Zorobabel era visto pelo nosso Deus como um servo escolhido. O seu nome era um nome acadiano que significa filho da Babilônia. Não é um nome muito aceito entre muitos historiadores bíblicos. Nós temos aí a sua descendência, ele é descendente de Davi, é neto do rei Joaquim, que foi preso e levado preso para a Babilônia, e participa da genealogia de Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo de número 1. Nomeado governador de Judá, ele não era rei, embora fosse descendente de Davi, ele era governador de Judá. Comandou o retorno de 50.000 judeus por um caminho de 900 quilômetros da Babilônia até Jerusalém. Zorobabel e Josué, sumo sacerdote, eram os líderes dos repatriados e foram responsáveis pela construção do segundo templo. Zorobabel cuidava da parte administrativa, assim como o sacerdote Josué cuidava da parte espiritual do povo. Ambos formaram uma dupla extraordinária e executaram a vontade de Deus na sua época. Continuando, meus irmãos, ainda no capítulo 2, temos o tópico 2.1, a reconstrução do templo. Meus irmãos, quando Zorobabel, juntamente com Josué, chegaram à terra prometida, uma das suas primeiras atitudes foi a edificação do altar do holocausto. Ali iniciou-se a adoração novamente em Jerusalém. É um fato muito importante a se considerar, uma vez que havia 70 anos que não se fazia sacrifícios em Jerusalém. Com a instauração do altar do holocausto, iniciou-se a adoração, os sacrifícios. Porém, o templo ainda não estava de pé. Ocorre que no segundo ano que eles estavam lá, começou-se a construção da reforma do templo, a reconstrução do templo. Colocaram os alicerces. Na hora que os trabalhadores colocaram os alicerces, os sacerdotes chegaram, vestidos com vestes sacerdotais, juntamente com as suas trombetas, os levitas vestidos com as suas vestes de levita, juntamente com seus instrumentos musicais, e começaram a louvar a Deus, porque estavam vendo a edificação através do alicerce do templo. O povo se aproximou da construção do templo, começou a ver os sacerdotes e levitas adorando e começaram a adorar também. Todo o povo iniciou uma grande adoração, porque o templo estava sendo reconstruído através da sua base, do seu alicerce. O povo que havia visto o templo de Salomão na sua grandeza, no seu poderio, quando viram aqueles alicerces colocados ali, começaram a chorar, mas não de alegria, choravam de tristeza, porque se lembravam da grandiosidade do templo de Salomão e vendo aquela simplicidade do templo de Zorobabel, começaram a chorar. A Bíblia diz que o choro era tão alto e a adoração era tão alta que ambas se tornaram inconfundível e a longa distância não se podia discernir quem era que estava alegre e quem era que chorava naquele momento.
Após este momento de adoração, adversários se levantaram contra a construção do templo. Os homens daquela cidade subornaram conselheiros do palácio e esses conselheiros levantaram uma falsa acusação contra o povo judeu e a obra foi embargada. Meus irmãos, por 18 anos a obra da construção do templo ficou parada. Nessa época, o imperador Ciro morreu. Ele foi substituído pelo imperador Dario. E na época de Dario, 18 anos após a obra ter sido parada, Deus levanta o profeta Zacarias e o profeta Ageu, que vão até Zorobabel e esforça Zorobabel para que ele retome a reconstrução do templo, o que ocorre 18 anos depois. Quando o templo começa a ser reconstruído, novos adversários se levantam, vão até a construção do templo e questionam: quem deu ordem para vocês retomar esta obra? Aí os judeus respondem que o imperador Ciro, o antigo imperador, havia dado essa autorização. Eles pegam essa resposta, vão até o atual imperador Dario, e dão essa informação para Dario. Dario verifica dentre os arquivos do palácio e encontra a autorização do imperador Ciro dizendo que o povo poderia sim reconstruir o seu templo. E mais, na permissão que Ciro havia dado, também dizia que o império é que iria financiar a reconstrução do templo. Dario pega aquela resposta, chama ali os seus acusadores, os adversários da construção e diz: olha, continue a construção. Quem impedir a construção, eu vou mandar quebrar a casa dele, com a madeira da casa, vou mandar fazer um local onde ele vai ser pendurado e morto. Ainda disse mais: a partir deste momento, todos os tributos que vocês, na cidade de vocês, deveriam mandar para o império, vão mandar para Jerusalém para ajudar na construção do templo. Meus irmãos, foi dessa forma que o templo de Zorobabel foi reconstruído. Do momento em que foi posto o alicerce até o final da obra, no dia da inauguração, passou-se 21 anos, incluindo ali os 18 anos em que a obra ficou embargada. Quando fizeram todo o templo e passaram para a inauguração, foi feita uma grande festa. Na festa comemorou-se a Páscoa, uma festa muito conveniente, uma vez que a Páscoa se comemora a libertação da escravidão. Glória a Deus, porque a história de Israel estava se cumprindo conforme a vontade de Deus expressa pelos seus profetas. Continuando, meus irmãos, entramos agora para o capítulo de número 3, Esdras e a restauração da comunhão com Deus. Meus irmãos, Esdras é um poderoso personagem bíblico e um ótimo representante de nós, os professores da escola bíblica dominical, por ser ele também um mestre, ensinador da lei para o povo de Israel. Esdras é um homem tão bem cotado dentro da Bíblia Sagrada que alguns o chamam de o segundo Moisés. É atribuído a Esdras que ele tenha feito a junção de todos os livros do Antigo Testamento para formar o cânon do Antigo Testamento. É atribuído também a Esdras a construção, a idealização das sinagogas, que foram templos distribuídos no meio do território judeu para que o povo pudesse ter um acesso ao conhecimento da Bíblia, um local onde poderia se estudar as Sagradas Escrituras. É muito a história, muitos historiadores falam muitíssimo bem desse personagem, porque ele teve papel proeminente em todo o Antigo Testamento. Vamos a algumas outras informações a seu respeito. Acompanhe na sua tela. Esdras. Segundo está escrito aí em Esdras, capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz: tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar seus estatutos e seus direitos. Essa referência, com certeza, é a referência máxima onde nós tiramos aí uma boa lição da vida deste homem de Deus. Esdras, em hebraico, significa aquele que ajuda, reconhecida como escriba hábil na lei de Moisés e sacerdote.
é considerado por muitos o segundo Moisés. Zeloso pela lei de Deus, o jejum e a oração fazia parte da sua vida e a mão do Senhor era sobre ele. 3 vezes isso está escrito no livro de Esdras. 60 anos após a construção do templo, Esdras é enviado a Jerusalém para verificar a situação da província, encontrando uma crise social e espiritual entre o povo. Enviado por Artaxerxes, possivelmente o esposo da rainha Esté, Esdras foi mandado para o território de Judá. Na sua companhia foi 2.000 homens juntamente com as suas famílias. O rei Artaxerxes lhe deu muito dinheiro, lhe deu muito ouro para retornar para a sua terra. Por causa dessa boa vontade do rei, Esdras sentiu vergonha de pedir do rei uma escolta armada. O que foi que Esdras então fez? Chamou aquele que com ele voltaria para Jerusalém e convocou para um grande jejum, para uma grande oração e humilhação perante Deus, pedindo que a mão do Senhor fosse colocada sobre eles durante todo o percurso. Esdras registra em seu livro dizendo que ao chegar 900 quilômetros depois, 4 meses de viagem, quando chegam na terra de Jerusalém, ele escreve dizendo: a boa mão do Senhor foi sobre nós, nos livrando de todos os perigos e desfazendo todas as ciladas do caminho. Esdras louvava a Deus porque cria que o poder sobrenatural de Deus estava sobre o seu povo. Ao chegar na cidade de Jerusalém, Esdras precisava cumprir a sua dupla missão enviada pelo rei Artaxerxes. A sua primeira missão era nomear regentes e juízes que pudessem julgar o povo, e a sua segunda missão era uma missão religiosa. Era ensinar a lei de Deus a todo o povo de Judá. Esdras então se estabiliza no meio daquela sociedade, começa a ensinar o povo a lei de Deus e ele então percebe um grave problema no meio de Israel. Problema que nós vamos tratar no próximo tópico. Na sequência, meus irmãos, chegamos ao último capítulo, capítulo de número 4, Deus e o casamento. Meus irmãos, o grande problema que Esdras encontrou na terra prometida, nos descendentes de Judá, foi o casamento mistos. Ocorre que os povos judeus estavam casando-se com as pessoas daquela terra. E Esdras sabia que o que levou o povo para a deportação para a Babilônia foi a idolatria que foi influenciada por casamentos mistos, casamento de judeus, de israelitas com mulheres estrangeiras. O mesmo erro, após o exílio da Babilônia, estava começando tudo de novo. A situação era tão grave que Esdras ficou atônito. Olha só a reação de Esdras. Acompanhe aí na sua tela. Esdras capítulo 9, verso 3. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Meus irmãos, Esdras ficou tão impactado em saber que o povo judeu estava cometendo o mesmo erro de antes da deportação para a Babilônia, que ele ficou perturbado com aquilo. Ele passou a manhã inteira sentada no mesmo lugar sem saber o que fazer. Quando foi à tarde, perto das 3 horas, perto do sacrifício da tarde, que era às 3 horas, ele se levanta e vai até o templo, vai orar. E ele começa a orar e começa a dizer para Deus: Deus nos perdoa, porque cometemos o mesmo pecado de antes e vamos acabar sendo escravizados de novo se continuarmos no mesmo caminho. E Esdras começa a chorar. E começa a chorar. E de repente o povo começa a ir para o templo. Quando o povo chega no templo e vê Esdras orando e chorando, o povo começa a orar e começa a chorar. Eu acredito que o Espírito Santo trouxe ali sobre o povo um grande reconhecimento dos seus pecados e a necessidade de abandonar o pecado e começar tudo de novo.
Após aquela grande oração e convencimento do Espírito Santo, a conversão do povo judeu no momento daquela oração, através de lágrimas, Esdras se levanta e faz um decreto, chama todo o povo e diz para o povo assim: quem quiser cumprir a vontade de Deus, abandone as suas mulheres estrangeiras, abandone os seus filhos e comece uma vida do zero. E assim foi feito. Muitos dos judeus concordaram, abandonaram esposas e filhos e começaram uma nova vida. Meus irmãos, para nós da atualidade, pode parecer muito estranho uma atitude como essa, abandonar mulher e filhos para começar uma nova vida, e isso se cumpriria a vontade de Deus. Parece estranho para nós, porém para Esdras, ele sabia que se o povo andasse pelo mesmo caminho, Deus certamente destruiria o seu povo para sempre, porque mesmo com o exílio na Babilônia, não haviam aprendido a lição que Deus queria lhes ensinar. Aqui, meus irmãos, finalizamos o livro de Esdras com este grande homem de Deus, que fez um papel extraordinário de espiritualmente elevou o povo de Israel, retornando a sua comunhão com Deus. Esdras é um exemplo para nós. Devemos buscar a lei, cumprir a lei e devemos ensinar a lei. Deve fazer parte da minha vida o jejum e a oração, que são disciplinas espirituais e armas poderosas para a vida cristã. Deus abençoe a sua aula em nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. Estamos completando um ano que estamos fazendo este trabalho. Um trabalho que é de forma voluntária, contribuindo com a Escola Bíblica Dominical. Alguns irmãos nos procuraram e nos sugeriram disponibilizar o número do nosso Pix para que aqueles que sentirem no seu coração o desejo de voluntariamente contribuir para esta obra possam fazer a fim de nos ajudar. Essa ajuda será para o canal, para trazer mais qualidade para os nossos vídeos. Então, a partir de hoje, estaremos disponibilizando o número do Pix para aqueles que voluntariamente quiserem nos ajudar. Amém? Deus o abençoe, Deus abençoe a sua Escola Bíblica Dominical, Deus abençoe a sua aula e até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos.